Imagine viver uma vida onde o sucesso profissional não preenche o vazio emocional que você carrega. Clara, uma mulher bem-sucedida e generosa, vivia exatamente essa realidade até que um encontro inesperado com uma criança perdida transformou sua vida para sempre. Em uma tarde comum, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Clara se deparou com Lucas, um garoto sozinho e desamparado. O que parecia ser um simples ato de bondade se transformou em uma jornada profunda de empatia e transformação, desafiando Clara a reavaliar sua própria existência e a considerar algo que nunca havia imaginado: a adoção. A história de Clara e Lucas não é apenas sobre resgate, mas sobre a incrível capacidade de mudança que o amor verdadeiro pode trazer para nossas vidas. Clara é uma mulher que parece ter tudo. Ela construiu uma carreira sólida e respeitável, reconhecida por sua competência e dedicação. Contudo, apesar de todas as suas conquistas profissionais, sente um vazio que nem o sucesso pode preencher. Às vezes, nos momentos mais silenciosos, ela se pega pensando na falta de uma conexão mais profunda, de algo que transcenda as responsabilidades e os prazos do trabalho. Ela é generosa e sempre se dispôs a ajudar os outros, mas até agora, nunca havia considerado a possibilidade de adoção. Seus amigos frequentemente a elogiam por sua bondade e empatia. Clara é o tipo de pessoa que se preocupa genuinamente com o bem-estar alheio, seja oferecendo uma palavra amiga ou se voluntariando em causas sociais. No entanto, sua vida pessoal sempre foi envolta por uma barreira invisível. Talvez fosse o medo de compromissos ou simplesmente o fluxo natural de sua vida ocupada, mas o fato é que ela nunca sentiu a necessidade urgente de formar uma família. Isso, claro, até o momento em que uma tarde comum transformou-se num ponto de virada inesperado. Por mais que ela evitasse pensar nisso, o tema da adoção já havia passado por sua mente, mas sempre como uma ideia distante e abstrata. Clara acreditava que sua rotina agitada e a falta de experiência com crianças eram barreiras intransponíveis. Mal sabia ela que o destino estava prestes a lhe apresentar uma oportunidade de redenção e transformação pessoal, algo que ela nem sabia que procurava. E foi assim, em uma tarde aparentemente normal, que tudo começou a mudar. Numa tarde como outra qualquer, Clara decidiu dar uma volta pelas ruas movimentadas de sua cidade. Era um daqueles momentos em que buscava clareza para suas próprias reflexões. Enquanto caminhava, seus olhos foram atraídos por uma cena que a perturbou. Uma criança, sozinha, parecia desamparada e perdida. Lucas, o garoto em questão, tinha um olhar distante, como se estivesse alheio ao movimento ao seu redor. Clara sentiu um impulso incontrolável de se aproximar, guiada por um instinto de proteção. Aquela visão mexeu com algo profundo dentro dela. Clara não conseguia simplesmente ignorar a situação, como muitos passantes faziam. Ela se aproximou devagar, tentando não assustar o menino, que aparentava ter uns 8 anos. Havia algo na expressão dele que lembrava abandono, uma sensação de ter sido deixado para trás. Para Clara, foi impossível não se perguntar o que poderia ter levado aquela criança a estar ali, sozinha, em meio a uma cidade tão grande. A decisão de se aproximar não foi tomada sem hesitação. Clara sabia que interagir com crianças em situações vulneráveis era delicado e cheio de nuances. Mas o coração falou mais alto, e ela se viu agachada ao lado de Lucas, perguntando com voz suave se ele estava bem. O menino não respondeu de imediato, mas também não se afastou. Era um começo, e Clara sentia que, de alguma forma, sua vida estava prestes a mudar. Lucas, ainda desconfiado, olhou para Clara com olhos grandes e curiosos. Ele não estava acostumado a receber gentileza, especialmente de estranhos. Clara, com seu jeito caloroso e acolhedor, começou a conversar com ele, tentando romper a barreira inicial de desconfiança. Ela percebeu que, para ganhar a confiança de Lucas, precisava ser paciente e respeitar o espaço dele. A princípio, as respostas foram curtas e evasivas, mas aos poucos, o menino começou a se abrir. Enquanto eles conversavam, Clara notou que Lucas era um garoto inteligente, apesar de sua aparente timidez. Ele falava de maneira ponderada, escolhendo cuidadosamente as palavras. Clara fez perguntas simples, como se ele tinha comido ou onde morava, mas sempre de maneira suave, sem pressa. Sua intenção era clara: criar um ambiente seguro onde Lucas pudesse se sentir à vontade para falar. Aos poucos, o menino começou a contar fragmentos de sua história. Descobrir que Lucas estava sozinho nas ruas foi um choque para Clara.
A história que se desenrolava diante dela era de dor e abandono. Lucas mencionou que seus pais estavam ausentes, uma palavra que parecia pequena para descrever o peso da situação. Clara, tocada pela vulnerabilidade do garoto, sentiu uma responsabilidade crescente de ajudar. Ela sabia que não poderia simplesmente virar as costas e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Conforme Lucas começou a compartilhar mais sobre sua vida, Clara sentiu um aperto no coração. Ele contou que seus pais haviam se envolvido em problemas sérios, os detalhes vagos indicavam uma mistura de vícios e situações perigosas. As memórias de Lucas estavam marcadas por negligência e abusos, uma realidade que nenhum garoto deveria conhecer. Ele falava com uma maturidade assustadora para sua idade, uma consequência de ter que crescer rápido demais. Clara ouviu atentamente enquanto Lucas descrevia momentos de fome, noites ao relento e a constante sensação de insegurança. Ele mencionou que, por vezes, encontrava refúgio temporário em abrigos ou recebia ajuda de estranhos. A palavra empatia passou a ter um novo significado para Clara, que se viu profundamente tocada pela resiliência de Lucas. Ele havia enfrentado mais desafios do que muitos adultos, e ainda assim, mantinha uma centelha de esperança. A narrativa de Lucas não era apenas uma história de abandono, mas também de busca por redenção. Ele falava de pequenos gestos de bondade que encontrou pelo caminho, como um vizinho que lhe dava comida ou uma senhora que lhe oferecia roupas. Essas ações, embora esporádicas, eram a prova de que a empatia ainda existia no mundo, mesmo nas situações mais sombrias. Clara sentiu um desejo crescente de ser uma dessas pessoas que poderiam fazer uma diferença real na vida de Lucas. Após ouvir a história de Lucas, Clara não conseguiu se afastar. A conexão que sentiu com o garoto foi instantânea e poderosa, algo que ela não podia ignorar. Decidiu levá-lo para sua casa, pelo menos para lhe oferecer uma refeição quente e um lugar seguro para passar a noite. Era um gesto simples, mas para Lucas, significava um mundo. Clara sentia que estava prestes a iniciar uma jornada inesperada, uma transformação que não havia planejado. Enquanto preparava o jantar para Lucas, Clara refletia sobre as opções disponíveis. Poderia simplesmente deixá-lo em um abrigo, mas sabia que a situação era mais complexa do que isso. O sistema de assistência social nem sempre garantia a segurança e o bem-estar das crianças. Clara, com sua natureza empática, não conseguia suportar a ideia de que Lucas poderia voltar às ruas ou ser exposto a mais traumas. Sentiu uma responsabilidade que ia além de um simples ato de caridade. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Pensou nas implicações de suas ações e nas responsabilidades que estavam por vir. A ideia de adoção, algo que nunca havia passado por sua mente, começou a ganhar forma. Clara sabia que estava à beira de uma decisão que mudaria não só a vida de Lucas, mas também a sua. O vazio que antes sentia começava a se preencher com um propósito renovado, algo maior do que ela mesma. A decisão de ajudar Lucas trouxe consigo uma série de desafios legais e morais. Clara sabia que abrigar uma criança sem informar as autoridades não era simples. Consultou um advogado e um assistente social para entender o que poderia fazer dentro dos limites da lei. As orientações foram claras. Clara precisaria passar por um processo formal para garantir a segurança e o bem-estar de Lucas. Era necessário equilibrar a empatia com a responsabilidade legal. O sistema de adoção, como Clara descobriu, é complexo e cheio de nuances. Não se trata apenas de querer ajudar, é preciso cumprir uma série de requisitos e seguir procedimentos específicos. Clara, determinada a fazer tudo corretamente, começou a estudar as leis e os processos envolvidos. Além das questões legais, havia também considerações morais. Clara sabia que a decisão de adotar uma criança não deveria ser tomada levianamente. Era uma escolha que exigia comprometimento e uma disposição para enfrentar desafios. Esses desafios incluíam lidar com o passado de Lucas e as cicatrizes emocionais que ele carregava. Clara sabia que não poderia simplesmente resgatar o garoto e esperar que tudo se resolvesse magicamente. Era necessário construir uma relação de confiança e oferecer um ambiente estável onde ele pudesse se recuperar e crescer. A situação exigia empatia, paciência e, acima de tudo, amor incondicional. Clara estava pronta para enfrentar essas questões de frente, com a convicção de que estava fazendo a coisa certa. Conforme os dias se transformavam em semanas,
Clara e Lucas começaram a desenvolver um vínculo profundo e significativo. Cada momento compartilhado era uma oportunidade para fortalecer a conexão entre eles. Clara descobriu que, apesar de todo o sofrimento que Lucas havia enfrentado, ele ainda era uma criança cheia de curiosidade e carinho. Ele adorava ouvir histórias, especialmente aquelas que tinham finais felizes, talvez como uma forma de escapar da realidade difícil que conheceu. Clara começou a notar pequenas mudanças em Lucas. Ele passou a sorrir mais, a se sentir mais seguro e confiante. A casa de Clara, antes silenciosa e organizada, agora estava cheia de risos e pequenos desastres, como copos derrubados e brinquedos espalhados. Era um caos adorável que ela nunca soube que precisava. A rotina de Clara mudou completamente, mas ela se sentia mais viva do que nunca. A presença de Lucas trouxe uma nova perspectiva para sua vida. Eles desenvolveram rituais que fortaleciam ainda mais seus laços. Clara, por exemplo, passou a ler histórias para Lucas antes de dormir, uma prática que ele adorava. Ele também ajudava em pequenas tarefas domésticas, algo que fazia sentir-se útil e parte de algo maior. A relação deles não era apenas de cuidadora e criança, estava se transformando em algo muito mais profundo. Clara começava a ver Lucas não apenas como uma criança necessitada de ajuda, mas como um filho que ela queria proteger e amar. Com o tempo, Clara tomou uma decisão que mudou o curso de suas vidas: iniciar o processo de adoção de Lucas. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a oferecer-lhe um lar definitivo e o amor que ele merecia. A decisão foi recebida com algumas reações mistas por parte de amigos e familiares, mas Clara estava firme em sua escolha. Ela sentia que, pela primeira vez, estava realmente vivendo seu propósito. O processo legal trouxe uma série de desafios, mas Clara estava preparada para enfrentá-los. O processo de adoção de Lucas trouxe uma nova série de desafios para Clara. Ela teve que enfrentar burocracias e provar sua capacidade de ser uma boa mãe, tanto financeira quanto emocionalmente. Além disso, havia a questão da adaptação de Lucas a uma nova vida. Ele precisava se acostumar com a ideia de ter um lar permanente e pessoas que cuidariam dele sem pedir nada em troca. Clara percebeu que a adoção era mais do que um ato legal, era uma promessa de transformação mútua. Clara também teve que lidar com suas próprias emoções e inseguranças. Adotar uma criança era uma responsabilidade enorme, e ela se questionou várias vezes se estava realmente preparada para isso. No entanto, cada momento compartilhado com Lucas reforçava sua convicção. Ela viu o quanto ele florescia com o amor e o cuidado que recebia, e isso a motivou a continuar. Clara estava determinada a dar a Lucas a vida que ele merecia, cheia de oportunidades e amor. Com o tempo, o processo de adoção avançou, e Clara começou a ver uma luz no fim do túnel. Ela e Lucas começaram a planejar como seria a vida juntos após a adoção. Lucas, cada vez mais confiante, começou a falar sobre seus sonhos e esperanças para o futuro. Clara, por sua vez, se sentia renovada e completa. A jornada que começaram juntos trouxe não apenas uma nova vida para Lucas, mas também uma nova missão para Clara: ser uma mãe dedicada e amorosa. Enquanto Clara se preparava para a adoção oficial, percebeu que também precisava confrontar aspectos de seu próprio passado. Durante anos, ela havia evitado formar uma família, talvez por medo de reviver traumas de sua infância. Essa jornada com Lucas a obrigou a olhar para dentro e refletir sobre suas próprias experiências familiares. Clara começou a entender que parte de seu vazio emocional estava ligado a essas questões não resolvidas. Para enfrentar essas memórias, Clara decidiu reconectar-se com familiares com quem havia perdido contato. Em especial, ela buscou uma reconciliação com sua mãe, com quem tinha uma relação distante. As conversas foram difíceis, mas necessárias. Clara percebeu que, para oferecer um lar verdadeiramente seguro e amoroso para Lucas, ela precisava primeiro encontrar paz em sua própria história. Era um processo de cura e crescimento que a preparava para ser a mãe que Lucas precisava. Durante essa jornada, Clara também refletiu sobre as razões pelas quais evitou formar uma família. Ela se deu conta de que havia deixado que seus medos e inseguranças a impedissem de buscar algo que sempre quis: amar e ser amada de forma incondicional. Esse reconhecimento a fez perceber o quanto Lucas já tinha transformado sua vida. Ele não era apenas uma criança que ela estava ajudando, ele era a chave para sua própria redenção e transformação pessoal.
A adoção oficial de Lucas marcou o início de uma nova etapa na vida de Clara. Com a papelada finalmente assinada, eles eram, oficialmente, mãe e filho. Esse momento trouxe uma onda de emoções para ambos. Clara sentia uma felicidade profunda, uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Lucas, por sua vez, estava radiante com a perspectiva de ter uma família permanente. Para ele, isso significava segurança, amor e um futuro cheio de possibilidades. Os primeiros dias após a adoção foram um misto de adaptação e celebração. Clara e Lucas começaram a criar novas rotinas e tradições familiares. Eles decoraram juntos o quarto de Lucas, escolheram um novo cachorro para a família e planejaram uma viagem para celebrar a nova fase. Clara sentia que, finalmente, sua vida tinha encontrado um propósito verdadeiro. O vazio que antes sentia foi preenchido com o amor e a alegria de cuidar de Lucas. A nova vida trouxe não apenas felicidade, mas também desafios. Clara sabia que o caminho à frente não seria sempre fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo. Ela havia encontrado uma nova missão: proteger e amar Lucas incondicionalmente. A história deles era uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, a empatia e o amor podem transformar vidas. Clara, que nunca havia considerado a adoção, agora se via como uma defensora fervorosa da causa, inspirada por sua própria experiência de transformação. A jornada de Clara e Lucas ilustra o poder transformador da empatia e do amor incondicional. O que começou com um simples gesto de bondade evoluiu para uma relação profunda que não só mudou a vida de Lucas, mas também deu a Clara uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Se você se viu tocado por essa história, talvez seja o momento de refletir sobre como pode fazer a diferença na vida de alguém ao seu redor. Seja através de ações pequenas ou grandes, a mudança começa com um ato de coragem e compaixão. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias inspiradoras e dicas sobre como transformar sua vida e a dos outros. Lembre-se, às vezes, um simples ato de empatia pode ser o primeiro passo para uma transformação incrível.